Convidamos a composição desta ilustre mesa diretora, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, diretor de Relações Institucionais, conselheiro federal, membro nato da OAB São Paulo, presidente da Comissão de Estudos sobre Criminal Compliance. Excelentíssimo senhor Marco Antônio Marques da Silva, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Eduardo Vera Cruz Pinto, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, membro do Conselho Superior de Portugal e presidente do Instituto do Direito Brasileiro da Universidade de Lisboa. Doutora Lúcia Maria Bludeni, conselheira seccional, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor e conselheira curadora da Escola Superior da Advocacia. Convidamos também Dr. Alexander Mendes Zakimi, presidente da Comissão do Acadêmico de Direito e conselheiro seccional. Dr. José de Ávila Cruz, presidente da Comissão de Resgate da Memória da OAB. E Dr. Fábio Semas Gonçalves, diretor-tesoureiro, representando neste ato a subseção de Mogi das Cruzes. Senhoras e senhores, boa noite. Com muita alegria que eu quero saudar os integrantes desta mesa e permitam-me fazê-lo nas figuras de três pessoas que têm uma representatividade muito grande e que, sem dúvida nenhuma, trazem um brilho de destaque para esta noite. Cito, em primeiro lugar, permitam-me, o desembargador Marco Antônio Marques da Silva. Não se trata somente de um magistrado competente, não se trata somente de um eminente professor, mas Sua Excelência tem se mostrado ao longo de sua carreira um verdadeiro amigo da advocacia, um amigo desta casa, alguém que tem incansavelmente defendido as prerrogativas profissionais dos advogados. Assim, mais uma vez, de público, quero cumprimentá-lo, homenageá-lo e dizer da grata satisfação de tê-lo mais uma vez nesse salão nobre da nossa OAB, representando o Tribunal de Justiça do nosso Estado, Vossa Excelência, que na constelação daquelas estrelas que brilham na magistratura brasileira, Vossa Excelência tem destaque. Quero também cumprimentar e faço para saudar todos os integrantes desta casa, da OAB de São Paulo, a figura extraordinária do professor Alexander Zakimi. Sua Excelência tem coordenado algumas atividades muito importantes da nossa casa e, em destaque, a porta de entrada de contato dos estudantes de Direito com a nossa OAB São Paulo. O Dr. Zakimi tem se empenhado em acolher os estudantes e trabalhá-los de maneira tal a criar um ambiente de berço dos novos talentos, das novas lideranças, preparando-os para integrar a advocacia nos vários espaços e preparando efetivamente o futuro da nossa OAB. Quero, portanto, Zakimi, também publicamente homenageá-lo e, na pessoa de Vossa Excelência, todos os advogados que compõem não só essa mesa diretora, esta plateia e todos aqueles advogados e advogadas que nos assistem e depois assistirão
com os recursos tecnológicos que o ensino à distância traz, uma vez que essa palestra fica, meu caro professor, à disposição no site da Ordem para acesso gratuito pela internet a qualquer pessoa que deseje ter contato com o conferencista e com o conteúdo programático do Departamento de Cultura. E quero trazer o destaque maior desta noite. O professor Eduardo Vera Cruz Pinto é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é membro do Conselho Superior de Portugal, desculpe, presidente do Instituto de Direito Brasileiro da Universidade de Lisboa, representante de Portugal, além de possuir um currículo extremamente robusto no que diz respeito à sua capacidade de doação, de dedicação àqueles ideais maiores que movem todos os apaixonados pelas carreiras jurídicas. Sua Excelência não é a primeira vez que comparece a esta casa. Sua Excelência aqui já esteve para trazer a sua cultura, a sua experiência, para trazer o seu ensinamento, para trazer a sua visão arrojada, precursora até, de mudanças que os temas que serão abordados, direito, globalização e internet, como precursor de ideias arrojadas, trouxe aqui algo que o Brasil começou a descobrir, mas Sua Excelência, no contato com a comunidade europeia, já vivia. Por isso, e por todo esse trabalho, o professor Vera Cruz já foi homenageado por esta casa. E esta homenagem, que foi realizada há alguns anos, ela se renova toda vez que Sua Excelência aqui comparece. Honra, portanto, a todos nós a presença de Vossa Excelência e digo também que o contato que Sua Excelência tem hoje não se limita a este ambiente. Independente daqueles que nos assistem online, para se ter uma ideia, hoje, meu querido desembargador Marco Antônio, já chegamos à marca de 900 mil acessos a palestras que aqui foram realizadas. Volto a insistir, além da Escola Superior de Advocacia, com seus cursos de longa duração, com a sua possibilidade de habilitação e titulação, a Escola Superior de Advocacia tem também o ensino à distância. E o Departamento de Cultura, com este ensino à distância, considero que revolucionou o aperfeiçoamento da nossa ciência e democratizou, porque a partir do momento em que uma palestra desta importância pode ficar acessível a todos os operadores do direito e mais, a quem quer que seja, bastando acessar do seu computador em qualquer local do planeta, a hora que desejar, só não se aperfeiçoa quem não quer. Daí o privilégio de poder acessar o site da Ordem e ter contato permanente com tudo o que se apresenta de mais novo no que diz respeito aos avanços que o direito experimenta em todo o planeta. O exemplo disso está hoje aqui presente. Assim, meu querido professor, com a amizade que nos une, com a simpatia que lhe dedico e com a gratidão que tenho a Vossa Excelência, enquanto presidente desta casa, durante aquele período, Sua Excelência sempre nos prestigiou. Veio de bom grado, veio de graça, nunca cobrou absolutamente nada. E vem do além-mar, atravessa o oceano, para nos visitar e vir trazer aqui as suas ideias. Não há dinheiro que pague isso.
mas a nossa gratidão, a gratidão dos advogados de São Paulo, certamente Vossa Excelência pode levar na bagagem, porque o eco do seu pensamento permanece e começa a frutificar em solo brasileiro. Aliás, Brasil, que Vossa Excelência pode considerar também a sua pátria. Seja sempre bem-vindo, meu caro professor. Muito obrigado. Anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Marco Antônio Marques da Silva. Cumprimento toda a mesa e peço licença para fazê-lo também na pessoa do professor catedrático Eduardo Vera Cruz Pinto, que aqui já foi trazido, como disse o professor Dulso, uma breve ideia do seu currículo. E nesse tema que ele vai discorrer hoje, Direito, Globalização e Internet, é interessante porque Sua Excelência preside a Comissão Nacional de Cibersegurança em Portugal, sendo ele também representante de Portugal junto à Autoridade de Segurança e a NATO ou OTAN para nós. É o presidente hoje do Instituto de Direito Brasileiro da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde até há pouco tempo foi seu diretor daquela secular faculdade por mais de 10 anos. E quando eu digo secular, só para a gente ter uma ideia, ela é de 1288. Eu sempre lembro, faltava 300 anos para a gente virar índio, ele já tinha faculdade de Direito. Só para a gente ter ideia da importância do legado que nos deixaram. Sem, eu acho que qualquer outra tipo de aleivosia, o professor Vera Cruz é hoje uma das grandes autoridades no assunto, na matéria, não é em Portugal, não é no Brasil, mas no âmbito internacional. Então, a possibilidade de nós podermos ouvi-lo, podermos saber de suas ideias, do seu conhecimento, é uma aventura em um lugar de tamanha importância como a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, é o local, aliás, diriam os portugueses, é o sítio certo para que isso se faça. Então, agradeço a oportunidade de aqui estar uma vez mais. Obrigado. Anunciamos a palavra do senhor expositor, doutor Eduardo Vera Cruz Pinto, que proferirá a palestra Direito, Globalização e Internet. Quanto àquilo que me cabe dizer na palestra, Direito, Globalização e Internet. 3 breves tópicos, porque não sei se é a praxe da casa, mas eu deixaria a porta aberta para os questionamentos que os presentes me quiserem fazer. Fico sempre mais protegido com respostas a perguntas que deixado solto para uma conversa sobre temas que têm tanta matéria, tanto atalho, tanta palavra, e assim posso ficar aqui meio perdido. Farei o possível para não me perder e assim convosco me perder, e deixaria depois as perguntas, as respostas, naquilo que é o possível acerto que esta palestra possa ter. Primeiro ponto, o que é a globalização? Toda a gente escreve sobre isso. A globalização, contactamos com gente do outro lado do mundo, na hora, fotografamos, gravamos, mandamos para a família, fazemos selfies, olha eu no aeroporto, olha eu a chegar ali, de maneira que nós vivemos na época do olha eu aqui, olha eu aqui. E parece que só existimos quando partilhamos, não já com os entes queridos, não já com as pessoas que têm interesse em saber aquilo, mas com o mundo, vai urbi et orbi, vai para todos. E então aí vou eu para o mundo através do Facebook e de outros instrumentos que estão para aí. Ora, esta globalização pode ter o nome que lhe quiserem dar, não é uma universalização. Não são todos os que têm acesso aos benefícios do mundo global. Primeiro, porque nem todos têm acesso à internet. Segundo, porque o acesso estúpido à internet ainda nos torna mais ignorantes, mais fechados. O contraponto da globalização que estamos a viver é enterrarem-nos em buracos identitários. A globalização vive
de uma chantagem permanente sobre a pessoa humana. Quanto mais estou ao computador, quanto mais falo com gente que não conheço, quanto mais amizade faço com pessoas que nem sequer conheço no tacto, no cheiro, na vida de todos os dias, mais me enterro em pequenos grupos. Nós hoje vivemos a mentalidade de gangue. Temos que pertencer a qualquer coisa. Temos que ser aceites. Assim, ou é a torcida do time, ou é o grupo da escola, ou é o dos fãs de um grupo rock, ou os fãs de um rapper, ou determinado tipo de enquadramentos, e mais problemático ainda, uma ideia que a política nos trouxe em grave prejuízo do direito, com uma linguagem encantatória, a linguagem da justiça, a linguagem da história, a linguagem de uma sociedade mais igual, chamaram-lhe multiculturalismo, todos diferentes, todos iguais, e isso apenas fez com que nós ficássemos cada vez mais divididos. Estamos divididos por identidades a partir de características inatas, querem que nós pertençamos a grupos ao qual não escolhemos pertencer, porque ninguém escolhe nascer branco ou preto, ninguém escolhe nascer daquele jeito ou do outro, ninguém escolhe nascer naquela família ou em outra. Nós, pelo direito, ganhamos a faculdade de fazer escolhas. Eu não sou da comunidade dos carecas. Eu sou careca. Sou um careca único. Não creio que ninguém, por ser careca, pense como eu, nem que ninguém me obrigue a pensar como alguém que perdeu o cabelo. Temos a mesma fatalidade, perdemos o cabelo. É o que nos une. Eu não escolhi nascer branco. Eu não escolhi determinadas coisas. As minhas características inatas não me dão nenhuma identidade. E o direito garante, contra uma política agressiva no seu discurso, o direito garante-me que eu pertenço às comunidades que quero. Eu é que escolho se quero ser dançarino, se quero ser dançarino de valsa, nascido na Áustria, ou dançarino de kizomba, nascido na Áustria. Todo austríaco pode dançar kuduro, desde que saiba fazê-lo. Todo o português pode dançar samba, e todo o brasileiro pode cantar o fado. São escolhas que fazemos. As nossas identidades vêm das escolhas do direito. O que é que fez a internet? A internet conseguiu que a globalização fosse um instrumento político de dominação. Mantêm-se as estruturas habituais do poder através da internet. Logo, primeiro aspecto, globalizar deveria significar universalizar. Dar ao homem a dimensão da humanidade toda a que ele pertence, desde que nasce até que morre. Infelizmente, a globalização é de quem domina a tecnologia, de quem tem o dinheiro para conseguir, através das descobertas, da ciência, encontrar mecanismos que são apresentados como democratizadores, e o poderiam ser, mas que acabam por ser instrumentos de poder. Não tenho tempo para vos falar da forma como determinadas superpotências, hoje só temos uma, usa a internet para violar constantemente a sua própria Constituição e a sua própria lei. Discutimos muito se uma figura que todos conhecem, que é o Snowden, chamamos-lhe assim porque até parece que andamos com ele na escola, o Snowden, não é? Nem sequer omitimos o artigo definido. Quando queremos falar de alguém que está distante, dizemos António, não dizemos o António, não é? Mas do Snowden, todos dizemos o Snowden. Ora, o Snowden veio dizer-nos, eu pertencia a uma estrutura que tinha como função, e uma estrutura estadual, que tinha como função devassar tudo, sem critério. Em nome da segurança, nós devassamos tudo. Vida normal de pessoas sem significado ou vida pública e vida de estadistas. Esta maneira de utilizar a internet para violar as leis importa-me pouco. Isso é assunto lá do Ministério Público e das investigações, não é da minha conta. Mas utilizar a internet para ofender valores e princípios de direito já me diz muito. Os americanos mais empenhados nas questões da segurança chamam a este homem traidor. A maior parte dos juristas chama um homem que é
luta pelos valores do direito contra a devassa da vida privada. O Snowden não é o único pirata, traidor, herói. Não. Nós hoje temos, na nossa investigação penal, a utilização de meios informáticos e de meios tecnológicos que nos estão a avassalar a vida. Nós aceitamos com uma grande leviandade, com uma grande ligeireza, que determinado tipo de investigação, com o beneplácito de magistrados judiciais, passe para escutas telefónicas sem critério. Não é a escuta telefónica que se vai, aquele número em especial. Escutam-se todas as conversas de um suspeito, esquecendo que um suspeito é uma pessoa com direitos. Eu tenho direito. Se eu sou suspeito da prática de um crime, e normalmente se fizerem essa investigação, certamente ela será arquivada, bom, então ninguém tem que ouvir as conversas com a minha mulher, em que falamos dos nossos filhos. Ninguém tem que saber da minha vida privada, da minha vida íntima, da minha vida de emoções, da minha vida sexual, da minha vida... O que é isto? Se eu não coloco estes aspectos da minha vida na praça pública, com que direito é que um oficial de justiça se julga agora capaz de as ouvir? E de as ouvir, determinando depois outro tipo de investigações. Que tipo de meio é este que permite tanto devassar-me o meu correio, a que chamam mail, não é? O meu correio eletrónico, devassar a minha vida de comunicações, de contactos, a minha agenda. Logo, nós vivemos hoje uma globalização que não está a servir os interesses que propagandeiam. Nós estamos a assistir a uma entrada da televisão. Eu gostava de olhar para trás, porque não há saber jurídico sem história, e verificar como, por exemplo, quando foi preciso começar a fazer autópsias, qualquer pessoa que aparece morta, faz uma autópsia para apurar o que é que a matou. O que se discutiu sobre isto? Em Portugal, 10 anos de longa discussão. Então, mas a família vê assim entrar o médico, retalha o avô morreu na cama, morreu de morte natural, toda a gente sabe que era um homem com 90 anos, 95, 100. A lei da vida. Não, há uma suspeita, que ninguém viu o avô morrer, então vamos retalhar o avô. E quem fez medicina legal sabe como se faz uma autópsia. O desgraçado vai para ali, abrem-nos a cabeça, tiram o cérebro, analisam, depois do cérebro aberto já não cabe na cavidade craniana, metem na barriga, cosem, vamos para ali, uma espécie de carne humana amarfanhada. E isto ficou normalizado. Hoje a autópsia é normal, é normal. O Estado leva-nos os parentes com suspeita de crime, que só é afastada se a autópsia der que não há problema. E outras devassas da nossa vida. A televisão, constantemente devassada. Esquecemos-nos que nós não temos o direito de dispor de certas fases da nossa vida. É uma coisa que se discute muito. Eu sou dono de mim próprio. Eu sou dono de tudo o que me respeita. Bom, na cultura latina, que é a cultura do direito, eu lembrava aqui, sem querer estar a aborrecer ninguém, que o direito não foi inventado por estes ou por aqueles. O direito foi inventado pelos romanos. E o que é que acontece hoje? Há uma grande necessidade de eu considerar que aquilo que eu faço, que aquilo que o meu partido político faz, que aquilo que a minha religião faz, que aquilo que as pessoas que eu gosto fazem, que aqueles que pensam como eu faço, é direito. Só porque tem norma constitucional, no Código Civil, no Código Penal. Eu venho lembrar-vos que a lei raramente é direito. Não há quase juridicidade nenhuma nas leis que nos regem. As leis são da política, são da decisão, são da cidade. Não há uma sociedade sem leis, pois não. Mas há tantas sociedades com leis que não têm direito nenhum. Conhecemos imensas ditaduras, o racismo sul-africano, as ditaduras totalitárias, as ditaduras autoritárias, todas elas tinham constituições e leis. E mesmo em democracia, quanto totalitarismo? Quanto totalitarismo? As oligarquias partidárias, o totalitarismo de Estado, a imposição de uma lei da maioria por sobre a minoria, como se isso representasse alguma coisa. O direito não vai a votos. O direito nunca irá a votos. Haverá sempre alguém fora dos votos que diz, olha, façam isso. Pode ser consensual, pode ser maioritário, mas não presta para o direito. Nós temos a função de deixar a globalização de lado e começar a reconstruir o lado do direito.
Precisamos disso com grande urgência. As regras de direito, as velhas regras, restaurar a confiança uns nos outros, restaurar princípios e valores que estão completamente esquecidos. Agora vem do Tribunal de Justiça, onde o Presidente dizia que os brasileiros estão uns queixinhas. Queixam-se de tudo no tribunal. Uma litigância leviana, que é apresentada como defesa de direitos, acesso ao direito. Nunca o acesso ao direito foi tão envenenado, porque não estamos a conseguir filtrar aquilo que deve ser dos juízes, aquilo que deve ser das instâncias de mediação, aquilo que deve ser da arbitragem, outras formas de recomposição da vida, a vida familiar, por exemplo. Para que o juiz? Temos os mediadores familiares para começarem a dar calma àqueles dois que estão brigados. Calma, vamos discutir isso, vamos ver se o divórcio é a solução, se calhar é. Vamos ver como é que os filhos ficam melhores. Vamos fora dos orgulhos de quem briga, fora da emoção de quem está em discussão. Calma. E o juiz não é para isso, o juiz não é talhado para isso. O juiz tem outro tipo de importâncias, o juiz tem outro tipo de burocracias. O juiz devia ser poupado para as coisas que verdadeiramente interessam ao direito. E reparem como desde a Revolução Francesa para cá, eu não queria falar dos Estados Unidos da América, embora compreenda que o Brasil está cada vez mais encantado com a América, isso é normal. Os brasileiros viajam para Miami, não sei se vão todos à Disneylândia, mas enfim, é melhor ir à Disneylândia que ir ao Supremo, certamente. A ideia de uma americanização, uma norte-americanização do direito brasileiro, que é muito levada por quem vai constantemente aos Estados Unidos fazer cursos, né? Falo com muitos colegas brasileiros que vão muito a Boston, ali, acolá, e dão a fazer cursos, e depois normalmente querem importar para o Brasil aquilo que aprenderam nos Estados Unidos, e há uma certa tendência para diminuir a cultura latina de base, né? Isso é normal. Nós latinos sabemos bem o que nos é apontado como defeito. É preciso, no entanto, lembrar que os tribunais são sítios onde julgamos parte da nossa vida, né? A ideia do tribunal do júri, a ideia do carnaval democrático que o júri representa, a ideia de um juiz que é uma marionete entre as partes, a ideia de um advogado que, à maneira do duelo medieval, é bonito ou é feio ou é encantador e encanta as meninas do júri ou os rapazes que lá estão, consoante o género de quem é advogado. Uma justiça oleodesca, uma justiça feita para o espetáculo, não creio que seja grande solução aqui para a pátria irmã. Não creio que a globalização feita made in USA seja uma grande alternativa àquilo em que estamos. Espero que a globalização possa transformar-se progressivamente pela crítica, pelo contraditório, pela capacidade de pensar o futuro, que a globalização se transforme depressa numa universalização que é mais democrática que a globalização. O acesso à internet por si só não garante nenhuma democracia. Quando muito, garante a democracia da asneira. O acesso à internet tem que ser criterioso, tem que ser educado, tem que ter na base uma pedagogia da utilização dos meios. Senão é a desgraça que aí está. Quanto à internet ela própria, bom, a internet mudou a nossa vida toda. Nós já não somos os mesmos. Já não escrevemos cartas para pôr no correio. Os convites aparecem pela internet, não é? As saudades da família aparecem pelo WhatsApp. Então, mas não há um WhatsApp, não é? Não diz nada. Ninguém se preocupa o suficiente com a família para apanhar um táxi, ir até ao correio, comprar um selo, ter uma carta. Que saudades, minha querida, para aqui estou, no Brasil, na verdade. A ideia de ser tudo à pressa, tudo na hora. Mas mandei-lhe um mail ontem, ainda não me respondeu porquê. Mas está a cobrar o quê? Está-me a cobrar o quê? Carta tem resposta, mail tem ou não? Mail é até que lá qualquer coisita ali, quando estamos com acesso. E agora tem-se acesso em qualquer lado. Antigamente tínhamos que chegar ao hotel, pôr a palavra. Mas por que não compra um aparelho que lhe dá acesso já? Porque eu não quero que me deem acesso já. Eu quero estar no banheiro tranquilo, quero estar
tranquilo à mesa. Sou de uma cultura em que à mesa é que se trata dos assuntos da família e do trabalho e das coisas importantes da vida. A mesa não é um pretexto, a mesa é o verdadeiro texto, não é? Nós expressamos-nos através da comida. E por isso, talvez uma comida demorada e não um fast food que não só me alarga as formas, como me deforma a saúde. Logo, é preciso que nós voltemos a alguns espaços que tínhamos e perdemos, mas não voltaremos para trás. Não é? O Homo sapiens continua a sua vida, mas cada vez menos sapiens. Não queria falar disso, porque acho que o presidente do Brasil tem outras versões desta conversa, mas a ideia de haver um homo no sentido da humanidade, não é? Um Homo sapiens que perde a sabedoria pela forma como quer ser informado. Hoje em dia a bebedeira informática é tão grande que não sabemos ainda a dimensão da ressaca. Não sabemos. Estamos a ser informados pelos jornais, pela internet, pela televisão. Já viste isto? Aconteceu ali, aconteceu um tsunami na Ásia. Ih, caramba, e agora abrimos o tsunami. 3 minutos de guerra na África, 4 minutos de doença na Ásia. E ali a nossa vida vai passando assim. Não é? Exatamente os 3 minutos que o homem que selecionou quer para que eu faça uma ideia sobre o culpado daquela guerra, etc. Lembro-me sempre de uma análise que foi feita na minha faculdade há muitos anos, em que, na mesma semana, salvo erro, mataram o padre Popieluszko na Polónia. O regime comunista da Polónia matou o capelão dos estaleiros de Gdansk, onde estava o Kowaleza a lutar em nome dos operários contra o regime comunista, com grande apoio do Papa João Paulo II. E, num país da América Latina, agora não me recordo, salvo erro, El Salvador, mataram Oscar Romero no púlpito, enquanto rezava uma missa. Todos sabem quem matou Oscar Romero, não é? E todos sabem quem matou o padre Popieluszko. Um regime ditatorial da América Latina que tinha na sua base e na sua cúpula os militares, e o regime da Polónia que tinha na sua base e na sua cúpula os militares. Alguns militares eram favoráveis aos Estados Unidos, no caso de El Salvador, e no caso da Polónia, a União Soviética. Pois, durante 2 meses, foram analisar as notícias sobre a morte destes 2 sacerdotes, um bispo e um sacerdote. Sobre Monsenhor Oscar Romero, 5 minutos em 2 meses. Sobre o padre Popieluszko, 5 horas. Se não soubermos isto, somos completamente ignorantes da forma como nos manipulam as opiniões. Eu, que não conheço bem o Putin, odeio o Putin. Porque invadiu a Crimeia, porque condiciona tudo, porque é louco. Até já disseram que era doente da cabeça. E todos nós achamos que sim. Temos que olhar para o outro lado, para a Rússia, como o inimigo tradicional dos valores, das liberdades, das garantias. Esquecemos que a liberdade é a palavra que faz mais propaganda e que mais nos engana. Que liberdade é essa? Que liberdade é que me dão? Que escolhas é que eu tenho? Que escolhas aparentes eu tenho? E que responsabilidade tenho nessa liberdade que me dão? Na liberdade anglo-saxónica, eu posso ofender toda a gente. Depois os tribunais que tratem do assunto. Porque eu sou rico e tenho advogados caros e tenho juízes que têm que aplicar as leis, tais como elas estão escritas e são interpretadas. Mas a liberdade não é bem isso. Eu tenho que usar a minha liberdade sabendo que a liberdade é eu poder fazer e não faço, porque eu tenho educação, porque eu tenho contenção, porque eu não quero que ninguém use essa liberdade para me ofender a mim também. Portanto, quando usamos a liberdade, não usamos a liberdade dessa forma que nos apresentam. A liberdade não é tudo. A liberdade é o possível. E o possível é dito por mim, pela minha consciência, pela minha educação jurídica, pela minha inserção cívica, pela minha cultura jurídica. Se eu tiver uma liberdade desmesurada, que apenas é limitada pelos tribunais, não há confiança possível na sociedade. E onde não há confiança, não há direito. Há leis, há ordem, há magistrados, há polícias, mas não há direito. Porquê? Porque não há paz. Eu tenho que ter paz no meu peito. Eu tenho que confiar
que a minha mulher me é fiel, eu tenho que confiar que os meus filhos me amam, eu tenho que confiar que os juízes procuram a justiça do caso concreto, eu tenho que confiar que os advogados fazem o seu papel defendendo os seus constituintes na procura da melhor solução para o caso e que ela seja justa. Eu tenho que confiar, não posso desconfiar. E numa sociedade que usa a liberdade como um instrumento de ofensa, não há confiança nenhuma. Nós, se não enfrentarmos a batalha cultural que nos está a fraturar, que nos está a unir em torno de coisas que não têm perigo nenhum e que nos está a dividir naquilo que tem imenso perigo, naquilo que nos está verdadeiramente a afetar como pessoas, como famílias, como comunidades nacionais e estaduais. Se nós não tivermos cuidado com isto, prevendo o futuro, avisando sobre isto, o resultado não vai ser bom. Então, a internet pode ter excelentes resultados se for utilizada a favor da pessoa humana, a favor dos valores do direito e das regras, mas não se for utilizada a favor do lucro. Não há mal nenhum no lucro, nenhum. Todas as sociedades desenvolvidas sabem que o lucro é a remuneração do capital. Quem arrisca capital recebe compensação. Isto é mais ou menos universalmente aceito. Onde é que está o perigo? Transformar-se o lucro em abuso. Desde os romanos que nós sabemos o que é o abuso de direito. O abuso de direito é alguém servir-se de uma posição dominante para avassalar completamente a parte contrária. Está-nos a acontecer isso. Nós portugueses somos devedores, cada português deve não sei quantos euros. Eu que sou um homem que todos os empréstimos que peço pago ali religiosamente naquele dia, sou considerado um devedor em virtude da minha nacionalidade. Ora, não há povos devedores. Não pode haver povos devedores. Tem que se perceber, tem que se entender que o juro ou é devidamente remuneração do capital, a partir do momento em que ele é exagerado, entra em abuso. É preciso dizer a quem abusa, não abuse tanto, porque o povo diz, mama, mas mama manso, porque se mordes, já não mamas. E assim tem acontecido. Tem havido muita dentada nessa matéria. Logo, os meios da internet são bons? São. Os meios da internet podem ser um verdadeiro prejuízo para o direito? Podem, se utilizados através dos instrumentos da economia e da política. Recordo sempre que a economia pode apresentar-se como uma ciência certa, exata. Aliás, hoje, qualquer pessoa que queira ter credibilidade diz que é cientista. Existe a ciência jurídica, parece que já é ciência também. Existe a ciência dos astros, na forma como se lançam as cartas. Existe ciência em quase tudo. Mas a ciência não é a única área de credibilidade dos saberes. Existem outras áreas de credibilidade. A economia ou é política ou não é. Nós estudamos em direito economia política. Não estudamos economia científica. Se a economia fosse científica, não havia tanta crise. Portanto, é preciso mais humildade do lado dos economistas, porque eles fazem a bagunça e chamam os juristas para depois resolver. Eu não sei se nós estamos dispostos a ir sempre na parte de trás desse carro, desse automóvel. Nós temos direito de dizer aos economistas, a economia é uma opção política. Qualquer opção económica é política. Não pode ser nem financeira, nem económica, antes de ser política. Onde é que eu vou buscar a receita? Aos impostos. Para que servem os impostos? Para pagar a civilização. Saúde pública, escola pública, de qualidade. Depois o resto. Se nós não tivermos, se nós não dermos aos políticos ideia sobre o que é um valor jurídico, o que é uma regra jurídica, ele continuará a pensar que aquilo que ele faz no Parlamento com os seus assessores é direito. E nós temos que lhe dizer, não, não é. Não use as leis e as ideias do seu partido, da sua pessoa, da sua religião, da sua área, para vir dizer que o que faz é direito. Não é. A lei só é direito se for compatível com a regra. Tenho dito aqui várias vezes, peço desculpa a quem já ouviu, que a regra é a única forma de fazer direito. A lei não. A régua é uma régua, toda a gente sabe o que é uma régua. A régua faz riscos, e faz riscos direitos. Esse é o derectum, não é certamente a norma que uniformiza. O direito não se caracteriza pela regra beneficiar de poder coercitivo, o direito beneficia de uma força que é uma força que não corresponde à violência do Estado, não corresponde à violência da coerção, corresponde a uma força que vem da argumentação dos juristas. Por isso é que nenhum jurista tem poder.
Não pode ter poder. Não pode ser jurista e ter poder. Há pessoas que dizem, o que é que você faz? Eu sou jurista. Mas isso é uma coisa ridícula. É coisa que me perguntaram a um homem, você é bonito? Sou. Para que esse o espelho contraria? Não se pode estar a fazer afirmações gratuitas. Eu sei lá se sou jurista, os outros que me reconheçam. Eu sou licenciado em Direito, sou mestre em Direito, sou doutor em Direito, sou catedrático de Direito. Serei eu justo? Serei eu competente para dizer a justiça? Bom, a minha comunidade dirá se eu tenho bom senso, se eu tenho equilíbrio, se eu tenho competência para isso. Não me cabe a mim dizer. E se eu tiver isso, eu tenho que resistir ao exercício do poder. Porque a partir do momento em que eu tendo isso, junto à minha autoridade da sapiência, ao poder da decisão, automaticamente eu prejudico o lado do direito. Quem decide, muitas vezes, tem que decidir apesar do direito e contra o direito. Os romanos falavam do estado de exceção. Giorgio Agamben diz que vivemos em constante estado de exceção. Já não sabemos distinguir quando estamos no normal e quando estamos na exceção. Estão-nos sempre a dizer que vem aí uma coisa muito boa no futuro e por isso me vão fazer o mal no presente. Normalmente fazem-me o mal no presente e nunca me dão o bem no futuro. Ora, esta maneira de fazer política, esta maneira de escravizar o direito aos interesses da política, como o direito já esteve escravizado aos interesses da religião, como o direito já esteve perdido nos meandros da filosofia, como o direito está agora perdido nessas finanças criminosas, dos piratinhas que andam nessas agências a classificar os países como se fossem empresas. B1, B2, lixo, etc. Uma pirataria que é feita com grande autorização e beneplácito de meios de comunicação social que, afinal, em vez de informarem, deformam as nossas ideias. Se nós conseguíssemos ter verdadeiro acesso a um contraditório, que não passasse de um fla-flu, de um contraditório que fosse um contraditório de ideias, porque, como dizem os chineses, os homens vulgares discutem factos, os homens medíocres discutem outros homens, e só os homens empenhados na cidadania discutem ideias. Nós temos que voltar a discutir ideias para não andarmos perdidos e alienados em discussões que não valem nada. A internet hoje afasta-nos completamente das coisas que importam. As pessoas vão correr para o Facebook, gosto, não gosto, quero, não quero, põem fotografia do cão, põem fotografia do neto, como se o neto pudesse ser exposto em fotografias pelo orgulho do avô. A criança também tem, ela própria, direito à imagem. É preciso cuidar disso. Não digo o cão, porque há quem julgue que o cão tem direito, mas uma pessoa que não... Só aquele que pode exercer direitos é que os tem. É uma maldade antropológica e canina dizer que um cão tem direitos. Não é? O cão tem o direito que eu exija como dever a todas as outras pessoas que não maltratem um cão, que não maltratem um animal. O direito é meu, não é dele, porque ele não pode exercê-lo. E o dever de quem é? É vosso, é vosso. Com o correlativo, o direito meu. É que estamos, às vezes, a atropelar aquilo que o direito nos pode dar com quimeras retóricas e ideias que estão politicamente corretas, são as ideias que passam na mídia, mas que tornam o direito órfão da justiça. A justiça hoje, além da prostituta da Babilônia, que se deita com todos os partidos políticos, a justiça está transformada também numa mulher daí da praça do João Mendes, não é? É uma mulher perdida, é uma mulher perdida. Ainda agora, aqui neste livro, se me permite, aqui neste livro, há uma imagem de uma justiça magra, esquelética, quando a justiça devia ser uma matrona gorducha, não é? Parideira, de muitos futuros, uma mulher conhecedora da vida. E exatamente porque conhecedora da vida, portadora de muita esperança. Uma justiça que já nem empunha a espada, não consegue, não tem força, uma justiça debilitada, sem pés, como ali está, sem rumo, sem capacidade para sair ela pelos seus meios deste vício burocrático em que se envolveu. E como o Brasil está a discutir se uma pessoa com um vício de droga, de bebida, de sexo, do que for, é livre, é preciso lembrar que um viciado é uma pessoa que não foi capaz de conter o hábito nas fronteiras que o hábito requer. Eu posso ter o hábito de beber, mas se eu começo a beber demais, perco o hábito e entro no vício. E tornando-me viciado, perco a liberdade. Quantas vezes o Estado invoca
ideias muito consentâneas com os seus interesses, nomeadamente financeiros, para considerar que uma pessoa viciada é livre e tem escolhas. Eu queria dizer-vos que um viciado, e o direito já estudei isto há muitos anos, não tem qualquer escolha. Se não tem liberdade, é preciso que nós nos empenhemos em devolver-lhe a liberdade. Devolver a liberdade significa deixá-lo de ver aprisionado naquilo que é uma fatalidade, que é a bebida seguinte, a dose seguinte, o que vai fazer a seguir, que condiciona em absoluto o seu comportamento em relação à família, em relação à sociedade, em relação a si próprio. Assim sendo, a internet, e para finalizar, a internet tornou-se o sítio onde qualquer pessoa deposita o que quer. Isso não é bem uma democracia. Tenho alunos que fazem trabalhos e dizem: professor, consultei a internet, o trabalho do Dr. António dos Anzóis. Mas quem é o António dos Anzóis? Não sei, professor, um artigo muito bom na internet. Mas quem és tu para dizer que o artigo é muito bom se tu és meu aluno? Quem é que tu te julgas para fazer um juízo de qualidade sobre a qualidade do artigo? Uma revista científica tem uma comissão, tem um conjunto de pessoas que dizem: eu responsabilizo-me pela qualidade dos artigos que aqui saem. Eu ponho o meu nome, Eduardo Vera Cruz Pinto, numa comissão de redação de uma revista, eu leio os textos, se aquele texto for mau, eu sou responsável por ter deixado de sair um texto mau, um texto com erros. Não se confunde a liberdade académica com estupidez. Nem se confunde a capacidade de errar, ou de forma ignorante ou de forma maliciosa, com a liberdade íncita àquilo que se quer expressar. Um artigo científico de direito, um artigo que vale a pena ser publicado, é um artigo que tem que ter determinadas características, tem que exercer o contraditório, tem que dizer às pessoas de onde é que tirou aquelas ideias, tem que ser transparente na forma como está, tem que ser corretamente escrito, porque assim como na matemática ganham os números, no direito ganham as letras. E nós temos que saber escrever, porque comunicamos bem se soubermos falar e escrever bem. Logo, a internet agora é o depósito de lixo de tantos quantos, não conseguindo publicar em revistas, acabam por lançar para a internet os seus disparates. Que os disparates possam ser partilhados por quem gosta de disparates é a liberdade. Que os disparates passem a integrar o universo do direito é uma catástrofe. Uma autêntica catástrofe. Portanto, sim à internet, na liberdade de expressão, isso e tal, nas coisas encantatórias que andam para aí, não à internet naquilo que ela nos trouxe de falta de rigor, falta de critério, falta de ciência, falta de democracia, falta de educação e, sobretudo, não confundir essa liberdade que nos aparece pelo meio como estendida aos confins do universo com uma liberdade consciente, com uma liberdade que a globalização podia trazer se a nossa universidade nos preparasse para as coisas e se nós tivéssemos da internet uma ideia que fosse mais ligada à justiça e ao direito do que à política e à economia. Eu peço-vos desculpa de ter desconchavadamente exposto 3 temas sobrepostos que corresponderam a 6 subtemas. Fico ao vosso dispor, porque certamente o que eu disse gerará controvérsia e certamente muitos de vocês não pensarão como eu, o que é sempre bom e enriquecedor, desde que não tenhamos que discutir isso na internet. Muito obrigado.